Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tenho aprendido bastante com um cara que tem um conteúdo muito bom na internet chamado Craig Groeschel, é um pastor de uma igreja muito grande aqui nos Estados Unidos, e eu tenho aprendido bastante com os estudos dele, com os ensinamentos. Ele tem vários podcasts, vários vídeos no YouTube. No final eu vou deixar o nome completo dele para você conferir, tá bom? E ele fala muito sobre liderança, e é um tema muito recorrente no nosso dia a dia. E eu queria trazer e compartilhar com vocês sobre esse estudo especificamente, que é como liderar sem estar na função, na posição de liderança. De alguma forma, a gente vai estar liderando. Então, quero compartilhar isso com você. Tenho certeza que você já viu muito, já viu e ouviu bastante sobre liderança, mas eu acredito que esse conteúdo vai edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha, porque são passos práticos para o nosso dia a dia e princípios importantes para a nossa vida, tanto liderando quanto sendo liderado. São aspectos da liderança nesse momento em que a gente não tem a função ou cargo ou título de líder, tá bom? Então vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, como liderar sem ser, entre aspas, o líder, tá bom? Sem liderar sem ter o título de liderança, tá bom? Sem ter o título do líder. A primeira coisa que a gente precisa observar é que liderança ela é influência. Liderança não é posição. Você não precisa do título, você não precisa da posição de diretor, de chefe, de mestre, de professor. Você não precisa dessa posição ou desse título para você estar liderando. Porque quando você tem, a partir do momento que você tem influência sobre a vida de alguém, você está liderando essa pessoa, você está influenciando ela, como eu já acabei de falar. Vamos lá. E a gente tem dois tipos de poder, ou dois tipos de autoridade, dois tipos de força que a gente pode observar. O primeiro é o poder posicional. Você, como chefe, você, como diretor, você fala e seu pedido tem que ser acatado, a sua autoridade tem que ser seguida. Esse é um poder posicional. Você tem o poder de um presidente, você tem o poder de um diretor, de um político, sei lá, alguma esfera de poder você tem. Pela sua posição, pelo título que você carrega, você tem esse poder. Mas tem também o poder pessoal, e a gente quer ver, eu quero compartilhar com vocês sobre os aspectos desse poder pessoal, tá bom? Então vamos ver quais são esses aspectos. Então, o primeiro é que é uma pessoa que tem uma influência, um poder pessoal, é uma pessoa confiável. Você sabe que você pode depositar confiança naquela pessoa. Você sabe que você pode delegar uma tarefa que ela vai cumprir. Você sabe que você pode confiar, sei lá, bens materiais. Você pode confiar pessoas. É uma pessoa confiável. Essa pessoa confiável, ela tem um poder pessoal muito grande, tá? E é uma pessoa também que se preocupa com os outros. Você se preocupar com as outras pessoas é um aspecto muito importante desse poder pessoal. E eu me lembro de um exemplo muito legal da tia Maria Helena, que era a nossa cozinheira quando a gente estava lá na Vila do Louvor, e ela se preocupava com todas as pessoas. Era muito legal ver que ela sabia exatamente quem já tinha almoçado, quem ainda vinha almoçar. Ela se preocupava com as pessoas e ela tinha, por conta disso, ela tinha uma influência muito grande na vida de todo mundo ali, na vida de toda a comunidade. Beleza? Um outro aspecto é que é uma pessoa pronta para ouvir. Uma pessoa que tem ouvidos disponíveis para ouvir o que as pessoas precisam compartilhar. Isso gera um poder pessoal muito grande, isso gera uma influência muito grande. Tá? Um outro aspecto que eu gosto muito é que às vezes a gente lida com essa dificuldade, que pode ser uma qualidade que pode vir a se tornar uma dificuldade. Então, que é o aspecto do finalizador. E a dificuldade vem quando a gente tem uma luta com procrastinação, com deixar para fazer as coisas depois. E eu gosto, particularmente, de terminar aquilo que eu comecei. Mas, às vezes, isso também é a minha luta. Eu fico procrastinando muito, às vezes, fico deixando para depois. Eu termino isso depois, eu termino de limpar a sujeira desse serviço depois. Depois eu treino, depois... Isso acaba se tornando até um pecado na nossa vida. Mas a pessoa que tem esse aspecto finalizador é uma pessoa de bastante confiança, uma pessoa de bastante influência, tá bom? Um outro ponto também é a autenticidade. Uma pessoa autêntica, ela tem um poder pessoal sobre a vida dos outros muito grande. É você ser quem você realmente fala que é. É você ser a mesma pessoa no público e no privado, tá bom?
E o principal de todo, uma característica que a gente fala muito no Ministério Esportivo, é ter uma atitude de servo. É uma pessoa que se preocupa com os outros, que ouve, que é confiável e principalmente tem essa atitude de serviço. Um cara que marcou muito a minha vida nesse aspecto é meu amigo Gu japonês, que pensa num cara que tem um coração servo, assim, um cara que se dedica em servir as outras pessoas. Isso me ensinou muito, aprendi muito com ele e é um cara que me inspira muito nessa atitude de servo. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Falar de Jesus é muito importante nessa questão. Ele foi o servo que trouxe mais ensinamento para a gente, né? Ele deixou o lugar dele no céu para vir até aqui, se tornar um homem e servir a humanidade com a sua própria vida, né? Então tem essa frase também que foi bastante marcante para mim, que as pessoas preferem seguir um líder com um coração do que um líder com um título. Vou dar uma pausa e vou falar de novo. As pessoas preferem seguir um líder com um coração no projeto, na organização, na instituição, do que um líder com um título apenas. Tá bom? Leia essa frase com calma, se você quiser tomar nota dela, tá bom? As pessoas preferem seguir um líder com um coração do que um líder com um título. Beleza? Agora, como que a gente vai ser um bom liderado ou um liderado que tem influência sobre os nossos líderes e que vai gerar para a gente um poder pessoal e gerar influência sobre a vida de outras pessoas, tá bom? Passos práticos. Primeiro, honra. Honra em público resulta em influência particular. É bem interessante você observar, porque as pessoas confundem, às vezes, você dar honra para alguém com você ser um puxa-saco. Aquela pessoa bajuladora, aquela pessoa chata, tá? Isso é diferente, porque o puxa-saco, o bajulador, ele está interessado no título, ele está interessado na posição, ele não está interessado em servir as outras pessoas, ele não está interessado em viver uma vida com integridade, ele está interessado em galgar posições, só bajulando aquele que está acima dele. Isso não é muito uma atitude confiável. Agora, quando você honra uma pessoa em público, você está dizendo, você está exaltando uma qualidade que aquela pessoa de fato tem. Você não é bem diferente. Você não está preocupado em adquirir um título, uma posição. Você está interessado em honrar aquela pessoa. E honra em público vai resultar nisso, em uma influência particular. Quando você honra seus líderes publicamente, isso vai gerar para você uma influência sobre a vida dele no âmbito particular. Segundo passo prático é o que a gente chama de timing no esporte. É um termo em inglês, mas a gente usa bastante no português, que é você entender o ritmo dos seus líderes. É você não trazer um projeto, uma ideia, uma proposta, ou uma sugestão, ou um problema no momento errado. Você precisa entender se aquele momento que você está trazendo para o seu líder é um momento específico, é um momento propício para você falar o que você está querendo dizer, ou para você propor o que você está querendo propor, tá? Então, entenda o ritmo dos seus líderes, entenda quando é o momento. De repente, você precisa agendar uma reunião, de repente, você precisa marcar um horário com ele, de repente, o melhor horário é você fazer uma viagem junto com ele. E trazendo mais uma pessoa também de muita influência na minha vida, meu líder, pastor Tom, que foi meu líder por muitos anos na Jocum, uma pessoa que tem muita influência na minha vida, muita participação na minha vida como um todo. E era muito legal porque teve um tempo que eu tinha que dirigir bastante para ele. E era o timing que a gente tinha, era o ritmo que eu tinha para conversar com ele, para falar de coisas pessoais, para falar de coisas da organização. E era assim, era viajando, dirigindo e conversando e fazendo alguma coisa. E eu sabia que o ritmo dele era esse. Ele é multitarefa, então ele faz várias coisas ao mesmo tempo. E eu sabia que para conseguir ter acesso, para trazer aquela sugestão, aquela ideia, eu precisava entrar no ritmo dele e estar junto com ele. E é um ritmo bem acelerado. Um abraço, Tom. Outra coisa, outro passo prático, motivação. É você ter a motivação correta para você lidar com seus líderes. Tá? Traga soluções e não só problemas. Nosso amigo Tony, aqui da Jocum de Los Angeles, ele fala muito sobre isso. E ele já influenciou a vida de muita gente aqui na nossa organização, aqui no nosso contexto, que é você encarar os problemas como desafios a serem superados.
Ele sempre fala, ó, a gente tem esse desafio aqui para a gente cumprir, a gente precisa bater essa meta, ou a gente precisa resolver esse problema aqui na manutenção, ou na base a gente precisa cuidar desse desafio aqui. Ele sempre trazia isso, né, os problemas como desafio, mas a pessoa, quando tem a motivação correta, a motivação de uma atitude de servo, ela vai também, antes de trazer só um problema e ser aquela pessoa que só negativamente traz um monte de problema, ela traz as soluções juntas, tá bom? E isso é muito importante, porque vai ajudar muito a vida de quem está liderando você, vai ajudar muito a vida de quem está acima de você, beleza? E a iniciativa, você trazendo essas soluções, não só os problemas, você alivia o peso do ombro dos seus líderes. Um líder que tem um liderado que é proativo é uma das melhores coisas que tem. Quando você sabe que o seu liderado já vai observar um problema, já vai tomar uma iniciativa e ele já vai ativamente resolver aquilo. Tá? Isso alivia o peso do ombro dos líderes. Né? Nós, como líderes, é muito bom ter pessoas junto com a gente com esse perfil. Tá? Então, tem essa atitude prática de ter iniciativa, de ser proativo. Beleza? Se você quiser fazer o que os outros não querem, você terá uma influência que os outros não têm. Vou repetir. Se você quiser fazer, se você estiver disposto a fazer o que os outros não querem ou o que os outros não estão dispostos, você terá uma influência que os outros não têm. Beleza? E lembrando, servir, isso tem a ver, isso gera, servir tem uma atitude de servo, gera acesso. Acesso gera influência. E influência equivale à liderança, tá bom? Um coração servo, uma atitude de servir, vai gerar acesso ao coração das pessoas, dos seus líderes acima de você e também dos seus liderados. Esse acesso vai se transformar em influência e essa influência naturalmente vai ser a sua liderança. Tá? Então, aqui, para a gente resumir essas atitudes práticas de como a gente liderar sem estar com título de liderança, é a gente ter uma atitude de honra, entender o ritmo dos nossos líderes, entender vir com a motivação correta, trazer soluções para os problemas e ter iniciativa de executar essas soluções que você propôs e que foram aceitas, tá bom? E o maior de todos, uma atitude, um coração de servo. Beleza? Esse é o nome do pastor que eu falei, que é o autor desse conteúdo, Craig Groeschel, você pode pesquisar. Se você tem facilidade em ouvir e entender inglês, eu acredito que as mensagens dele estão todas em inglês. Então, eu te encorajo a você buscar esse tipo de conhecimento, te encorajo a você buscar os ensinamentos de liderança que o Craig Groeschel tem, beleza? Espero que isso possa te ajudar. Eu sei que foi corrido, também não quero que esse vídeo fique longo, mas volta lá e faz uma revisão, volta lá desde o começo, dá uma olhada nesses passos práticos e nessas qual é a palavra mesmo? Nesses aspectos de liderança que eu falei para você, tá bom? Então, acho que isso vai te ajudar. Com certeza você lidera no seu contexto muitas pessoas e com certeza você também é liderado. Então, como que você pode gerar a comunicação mais fácil entre os que são liderados por você e aqueles que você lidera? Como que você pode criar essa ponte e fortalecer essa comunicação? Beleza? Deus te abençoe. E toma nota aí e coloque em prática, beleza? Um abraço.